terça-feira, na sexta semana do tempo comum. Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos, por vossa graça, viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há uma necessidade muito grande de passar das evidências tépidas, tópicas, materiais, para o significado dos mistérios contidos nestas mesmas evidências. O Evangelho de Marcos solicita essa inteligência voadora da gente e, ao mesmo tempo, capaz de nos inserir dentro do mistério da realidade em que a gente vive, como Jesus queria. Os discípulos pareciam viajar o tempo todo. Eles estavam completamente na superfície dos acontecimentos, portanto, desaganchados da compreensão concatenada destes acontecimentos. Viviam como muitos hoje vivem, viajando, embalados como um caniço agitado pelo vento por tudo o que acontece e é publicado em mídia de então. Eles perdem a conexão dos acontecimentos. Os acontecimentos passam e levam consigo para o passado o significado tão necessário para compreender o presente. Portanto, vivem sem história, vivem fora da história. O passado é necessário para compreender o presente e se planejar para o futuro. Os discípulos são ahistóricos, como tantos hoje vivem à margem, fora, acima da história. Jesus os adverte, usando palavras que questionam esta dormência, esta letargia da própria memória. Eles tinham levado apenas um pão. Quem era o pão? Era o próprio Jesus que tinham consigo. Jesus então se aproveita desta mitigação numérica para colocar outros números, para colocar outros significados e apimentar a conversa com seus colegas. Tomem cuidado com o fermento. O fermento é o que leva a produzir o pão na massa, na farinha. Este fermento venenoso dos fariseus e de Herodes, daqueles que oprimem ideológica e politicamente o povo e religiosamente o povo. Então eles diziam: é porque não temos pão que ele está falando isso. Não. De novo, bola fora. Não compreenderam o que saiu da boca de Jesus. Jesus estava querendo falar de outras coisas. E então discutiam pela falta de pão, quando na verdade Jesus estava conduzindo-os à compreensão de outras coisas. Porque eles olhavam e não viam, ouviam, mas não compreendiam. E Jesus então apela para o que fora feito. Ele repartiu 5 pães para mais de 5.000 pessoas e ainda foram recolhidos
12 cestos cheios das sobras. Repartiu 7 pães com 4.000 pessoas, e foram recolhidos 7 cestos cheios das sobras. Estes números 7, 5 dá 12, 12 é o que foi recolhido, da repartição de 5. Esses números estão apontando em direções bíblicas bem concernentes, bem conhecidas, que eles tinham que estar conectados com o significado destes números, mas ainda não compreendem. Não compreendeis? Jesus praticamente se escandaliza, se envergonha. Parece que está convivendo com um grupo que não vai dar em nada. Vai dar sim. A esperança de Jesus não morre, não para diante do aspecto nécio dos seus amigos. Um dia a inteligência virá, será dada pelo Espírito Santo. Em Pentecostes, está longe, mas chegará esse dia depois de Jesus entregar seu corpo e seu sangue no martírio da cruz e na glória de sua ressurreição dada pelo Pai. Tudo isso vai ser selado pelo Divino Amigo, o Espírito da inteligência que abrirá a cabeça deles para colocar o significado das palavras, dos gestos, do mistério de Jesus de Nazaré que entrou na vida daqueles rapazes. Um dia tudo isso vai acontecer conosco. Esta tempestade no deserto que a igreja está vivendo atualmente, em todo este bombardeio de imposturas e de falta de sabedoria, de covardias e de perdas de rumos, um dia tudo isso vai passar. Nossa esperança jamais morre, jamais fenece. Nós cremos em Jesus de Nazaré, o Jesus dos Evangelhos, como disse o grande Bento XVI. Nós acreditamos no dom do seu Espírito que continuamente está jorrando desde Pentecostes, todos os dias, todo momento, para dentro de nós e dentro desta história tão ressequida e tão perdida. Nós acreditamos em Ti, Jesus. Te pedimos Teu Espírito que nos inunde, nos conduza, nos ilumine e nos fortaleça. Teu Espírito de sabedoria e de força. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.